Caos em São Paulo. Semana violenta no transporte. Perseguição insana termina com ônibus incendiado. Adamantina sem força leva 2 carros em BH. Bandidagem à solta. Ônibus incendiados no Rio. Bandido barrado na Águia Branca com drogas na mala. Motorista no bagageiro. Clandestino é preso em Goiás. Atolados na Amazônia. Ouro e prata salvo por caminhonetes. Roubo a ônibus termina com todo mundo sem roupa no Paraná. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. 2 ônibus urbanos colidiram no terminal Varginha, na zona sul de São Paulo. Os veículos pertencem às empresas Viação Grajaú e Transolf. Não há informações de como o acidente aconteceu e se houve algum ferido. Os veículos em seguida foram recolhidos e encaminhados para as garagens, para os devidos reparos. Na Avenida Interlagos, um coletivo da Transolf e uma moto bateram. A motocicleta acabou ficando presa debaixo da roda do coletivo. Equipes do SAMU foram enviadas para o local e realizaram o resgate do motoqueiro. Na rua Brigadeiro Tobias, um ônibus da Aviação Metrópole Paulista com dificuldades de fazer uma curva causou um caos enorme no trânsito da região. A SP-Trans informou que, por causa das dificuldades, o veículo invadiu uma calçada e bateu num poste. Na região da Lapa, um ônibus da Santa Brígida bateu contra um caminhão em uma curva. O caso foi na Avenida Felipe Sturba. O coletivo chegou a ficar preso no caminhão. Já na rua Nelson Fernandes, uma pessoa que não teve a sua identidade revelada foi atropelada por um ônibus da Mob Brasil. A empresa foi orientada pela SP-Trans a realizar os devidos socorros. Não há informações da idade e do estado de saúde da vítima. Na região do Aricanduva, um idoso de 73 anos foi atropelado por um ônibus na Movibus. O SAMU foi acionado e o Programa de Redução de Acidentes da SP-Trans investiga o caso. E por fim, no Belenzinho, um ônibus da Nortebus pegou fogo após uma pane elétrica. Felizmente, ninguém ficou ferido. No litoral norte, um ônibus da Sansetur foi destruído pelo fogo no terminal Itatinga, em São Sebastião. O incêndio foi provocado num ato de vandalismo. Felizmente, o coletivo estava vazio e ninguém ficou ferido. Não se sabem os motivos para tal ação dos marginais. Por causa desse fogo, a circulação dos ônibus chegou a ser suspensa por um curto período. No município de Luiz Antônio, um ônibus rodoviário bateu contra um caminhão na rodovia Deputado Cunha Bueno. Não há informações precisas deste acidente. Em Sorocaba, parte do teto de um ônibus urbano da cidade foi arrancado na região do bairro Éden. Chuvas intensas na região contribuíram para essa ocorrência. Em seguida, o ônibus foi trocado por um outro coletivo. A estrutura do teto foi recolhida por populares. Já em Presidente Epitácio, a Polícia Militar prendeu um motorista de ônibus de 27 anos, que transportava 56 celulares sem nota fiscal das marcas Xiaomi e Motorola. Ele foi solto após pagar fiança. A ação faz parte da Operação Impacto na rodovia Raposo Tavares. Uma perseguição policial resultou em um ônibus incendiado e um homem de 37 anos preso por furto em São Luís do Paraitinga. Tudo isso aconteceu após o bandido furtar um ônibus na rodoviária de São Luís. Policiais foram chamados até o local e, ao chegarem na rodoviária, receberam as informações de que o indivíduo havia quebrado o vidro do ônibus e fugido em seguida em direção à Lagoinha. Durante a perseguição, as rodas do ônibus entraram em chamas. A situação ficou tensa. Em seguida, o ônibus pegou fogo e o bandido, deu no pé. A polícia continuou na perseguição e realizou a prisão do meliante. O incêndio foi controlado pelos bombeiros e o bandido detido para a delegacia. No Rio de Janeiro, uma jovem de 17 anos foi atropelada por um ônibus articulado do BRT. O caso aconteceu na região de Santa Cruz. A vítima foi levada para o Hospital Pedro II, com ferimentos leves.
ela está internada em estado estável. Em Duque de Caxias, diversos ônibus foram incendiados por bandidos na Avenida Presidente Kennedy. Segundo a Polícia Militar, as chamas foram causadas como forma de represália à presença de policiais na comunidade Barro Vermelho. Em Petrópolis, um micro-ônibus da Petroita bateu contra um muro na rua Manuel Maia Filho, no bairro Morim. O acidente, obviamente, chamou a atenção dos moradores. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Situação bastante complicada e bem tensa na Petroita. Um outro ônibus da empresa colidiu contra um caminhão no bairro Caxambu. O fato chamou a atenção e felizmente ninguém ficou ferido. Em Nova Friburgo, um ônibus da Autoviação 1001 bateu contra um carro da BR-116. Uma pessoa ficou ferida. A concessionária Rota 116, que administra o trecho, atendeu a ocorrência. As causas estão sendo investigadas. Na rodovia Rio Santos, em Mangaratiba, um ônibus da Reginas pegou fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Todos desembarcaram em segurança. Em Minas Gerais, o motorista de um ônibus do Expresso Adamantina perdeu o controle da direção ao tentar subir um morro no bairro Nova Suíça, em BH. O veículo perdeu força, desceu de ré e colidiu contra dois carros. Ninguém precisou de atendimento médico. Havia um mandado judicial no Tribunal Regional do Trabalho que impedia a circulação deste ônibus. Devido ao mandado, o coletivo foi removido e levado para o Departamento Estadual de Trânsito. Também em BH, um ônibus pegou fogo na Avenida Augusto de Lima. O coletivo da Aviação Torres operava na linha 5503A, Goiânia A, Centro Hospitais. O corpo de bombeiros foi chamado e debelou as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Em São Gonçalo do Pará, um acidente entre um micro-ônibus da prefeitura de Pitangui e uma carreta deixou 10 pessoas feridas na BR-262. O coletivo levava pacientes para tratamento médico em Belo Horizonte. O SAMU e a concessionária que administra o trecho atenderam a ocorrência. No Espírito Santo, um passageiro de 24 anos foi preso com drogas dentro de um ônibus da Águia Branca em São Mateus. O coletivo operava na linha São Mateus Montanha. O jovem receberia R$500 pelo transporte do material. Ele foi levado para a delegacia. Diversas pessoas ficaram feridas e uma vítima faleceu em um grave acidente entre duas carretas e um ônibus na BR-163 no Mato Grosso do Sul, entre Juti e Naviraí. As carretas colidiram e empurraram o ônibus para uma ribanceira. O Corpo de Bombeiros e a concessionária CCR-MS Via foram acionados. As causas estão sendo investigadas. Em Goiás, olha só esse caso. Um ônibus clandestino foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153, em Porangatu. Até aí tranquilo, até porque é muito normal a PRF fazer a apreensão de ônibus clandestinos. Porém, um fato chamou a atenção dos agentes. Um dos motoristas do ônibus estava dormindo no bagageiro. Olha só o risco. O coletivo foi parado em uma fiscalização de rotina. Além desse motorista dormindo no bagageiro, os policiais encontraram também diversas outras irregularidades, entre elas para-brisa trincado e a ausência do cinto de segurança em várias poltronas. O veículo também não tinha permissão da NTT e foi apreendido. Segundo a PRF, ele saiu de Monções, no Maranhão, e seguia para Friburgo, em Santa Catarina. 35 pessoas estavam a bordo. Que situação caótica. Caos também no Amazonas. Um ônibus da Amatur tombou na BR-319. Passageiros sofreram ferimentos leves. Um guincho retirou o veículo do local. As causas estão sendo investigadas. No Pará, ouro e prata atolado. Olha só essa situação. 4 caminhonetes foram deslocadas para desatolar um ônibus da aviação Ouro e Prata, lá na BR-230, a tradicional rodovia transamazônica. O caso aconteceu entre Altamira e Rurópolis. Depois de ser retirado do atoleiro,
O ônibus pôde seguir viagem em total segurança. Já no Maranhão, um ônibus urbano invadiu um comércio na região do Elevado da Coab, em São Luís. A pista estava molhada e o motorista perdeu o controle da direção. Felizmente, ninguém ficou ferido. Em Lauro de Freitas, na Bahia, um ônibus pegou fogo após uma pane elétrica no bairro Itinga. O motorista contou que tinha acabado de sair da garagem quando foi surpreendido pela pane. O veículo estava vazio e ninguém ficou ferido. Em Belmonte, um ônibus do Expresso Brasileiro pegou fogo no centro da cidade. As chamas começaram na parte traseira. Felizmente, ninguém se feriu. Em Pernambuco, um ônibus da aviação Vera Cruz pegou fogo em Jaboatão dos Guararapes. O caso aconteceu na BR-101. De acordo com a polícia militar, ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros conseguiu conter as chamas. No Rio Grande do Sul, um ônibus de excursão e um caminhão bateram na BR-386, em Tio Hugo. No ônibus, havia 12 passageiros e 2 motoristas. Um dos condutores foi levado ao Hospital de Clínicas em Passo Fundo. 2 passageiros com ferimentos leves foram encaminhados para a Soledade. O restante não sofreu ferimentos. No caminhão, o motorista foi retirado das ferragens e levado em estado grave para um hospital de Carazinho. Um adolescente que seguia junto infelizmente faleceu. Em Charqueadas, um ônibus e um carro bateram na RS 401. O condutor do carro ficou ferido. Não há maiores informações de outros feridos. Na região de Porto Alegre, teve um acidente envolvendo um ônibus da aviação Turisilva. Também não temos maiores informações desta ocorrência, e qualquer nova informação você confere na próxima semana aqui no Expresso Alerta. Em Capão da Canoa, um acidente envolvendo um ônibus da Ouro e Prata e um carro na Estrada do Mar resultou em 2 pessoas feridas, sendo elas uma mulher de 47 anos e uma adolescente de 13 anos. Segundo informações, o carro cruzou na frente do ônibus e resultou nesta batida. As vítimas foram levadas para o hospital. Os motoristas, tanto do carro quanto do ônibus, foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu negativo. Felizmente, no ônibus, nenhum passageiro se feriu. No Paraná, um ônibus da Gilson Tour colidiu contra uma carreta na PR-151 em Jaguariaíva. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência. 5 pessoas ficaram feridas. O SEAT e o SAMU foi acionado na ocorrência. O motorista do ônibus foi levado de helicóptero para Ponta Grossa. Já os passageiros e o caminhoneiro sofreram apenas ferimentos leves. O ônibus havia saído de Santa Catarina e seguia para Sergipe, com 30 pessoas a bordo. Entre São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso, na região norte do estado, 6 bandidos armados, disfarçados de policiais, realizaram uma falsa blitz contra um ônibus de turismo da BR-369. Segundo o motorista, em relato à Polícia Militar do Paraná, os bandidos plotaram um carro com a identidade visual da Receita Federal, tendo até giroflex e cones. Eles, inclusive, usavam fardas idênticas ao dos policiais. Os suspeitos abordaram o ônibus e renderam todos que estavam a bordo. O ônibus transportava muitos paraguaios, incluindo até 7 crianças. E olha só esse absurdo. Os passageiros foram forçados a ficar com suas roupas íntimas, enquanto celulares e pertences foram roubados. Eles conseguiram ainda levar cerca de R$1.000 em espécie. No final, todos conseguiram fugir. Nenhuma das vítimas sofreu ferimentos. E a polícia segue na investigação e na perseguição desses marginais. Termina aqui o Expresso Alerta, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista logo mais ao Jornal do Ônibus. Boa noite.